Queridos, abra a sua Bíblia, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Hoje nós vamos falar sobre a fé que transforma fornalhas em altares. Diz assim a palavra: se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Fecha teus olhos, vamos pedir que o Espírito Santo fale com cada um de nós aqui, nesta noite, neste ambiente. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e nós pedimos mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor esteja falando com cada um de nós, que a Tua palavra seja lâmpada, seja direcionamento para nós nesse tempo e que ela venha aumentar a nossa fé, que ela venha colocar um pouco mais de entendimento do que sobre o que é vivermos por fé e o que nós podemos alcançar através da fé. Espírito Santo, ministra essa palavra e fala com cada um de nós. Amém. E todos os da fé digam amém. Sente-se, queridos. Você já confiou em Deus esperando que Ele fizesse algo e Ele não fez? Quem aqui já confiou em Deus esperando que Ele fizesse algo e Ele não fez? Levante a mãozinha. Todo mundo, né? Você já orou com fé, já jejuou, já declarou, e mesmo assim o milagre não veio? Você esperava muito, você ouviu uma palavra de repente e você fez declarações, mas o milagre não veio, o milagre que você esperava. Quem já aconteceu isso? Eu creio que todos nós. Então essa mensagem é para todos nós que estamos aqui. Isto porque existe um tipo de fé que não depende do resultado. Existe uma fé que não exige garantias. É uma fé que diz assim: mesmo que Deus não faça, eu ainda sei quem Ele é. Esta fé é poderosa. Esta fé é que faz as coisas acontecerem. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da fornalha. Nós lemos. Eles sabiam que Deus podia livrá-los. Mas notem na conversa deles, eles disseram: mesmo que Ele não nos livre, mesmo que Ele não nos tire dessa situação. Então essa é a fé que transforma fornalha em altar. Essa é a fé poderosa. Não é sobre escapar, é sobre adorar, mesmo quando tudo está queimando ao seu redor. Esta é a fé verdadeira, e tem alguns pontos que eu quero trazer você para dentro dessa palavra. Eu quero trazer o teu coração a um despertamento da verdadeira fé. Existem alguns pontos essenciais que eu quero que você preste atenção. Quantos vieram para adorar a Deus aqui? Amém? Quantos querem adorar juntamente comigo a Deus de verdade aqui? Então viva a palavra, amados. A
palavra que entra, a palavra que penetra, é aquela que você sai daqui e ela gruda em você. Você está na segunda-feira, está lembrando dela, está na terça-feira, está lembrando dela, está na quarta-feira, ela está dentro de você, está na quinta, ela continua ministrando, você está na sexta, a palavra não sai da tua cabeça, chegou o sábado e ela está lá queimando ainda dentro de você. Essa é a palavra que alcançou o seu objetivo. Então não perca a oportunidade de adorar, de glorificar a Deus. Quem tem glória a Deus aí? Quero ouvir. Nossa, só isso. Quem tem glória a Deus? Isso. Quem tem aleluia? Quem tem graças a Deus? Quem tem assim, ó, o glória? Aleluia! Glória a Deus! Isso, eu estou ensinando vocês aqui. Amém? Toda palavra que a gente fala no culto, ela se transforma numa declaração poderosa. Ela se transforma numa confirmação. Toda vez que nós abrimos a nossa boca, nós estamos entrando em concordância sobre aquilo que nós estamos ouvindo. E às vezes você não sabe, mas a Bíblia fala: quando 2 ou 3 concordarem sobre qualquer coisa aqui na terra, será concordado lá no céu. Então não perca essa oportunidade. Primeiro ponto: existe uma fé, que é a fé que não negocia com o medo. Olha o que diz o versículo 16 desse mesmo texto: ó Rei, nós não vamos nos defender. Notem que esses 3 rapazes, eles não tentaram justificar a sua fé, eles não buscaram argumentos. Por quê? Porque eles tinham uma convicção. Qual era a convicção que eles tinham? Deus é suficiente. Essa era a convicção que eles tinham. Eles não estavam tentando escapar daquela fornalha, eles estavam prontos para enfrentar. Porque a fé que negocia com o medo, ela nunca entra na fornalha com coragem. Entende? Você não pode negociar com o medo. Você não pode ficar com a certeza e com o medo. Você precisa ter o entendimento de uma fé convicta, de uma fé que não negocia, uma fé que não precisa de explicação. A fé a fé que precisa de explicação, ela ainda não está pronta para o fogo. Então você não precisa defender a sua fé quando ela já te sustenta. Entende? Se é a tua fé que está te sustentando, se é a tua fé que está te mantendo de pé, se é a tua fé que está te elevando, então você não precisa defender a sua fé. A sua fé está ditando os lugares que você chega. A sua fé está determinando o que você está se tornando no dia a dia. Isso chama-se convicção. Diga comigo, convicção. Então a convicção silenciosa, ela é mais poderosa que o argumento barulhento. Você não precisa ficar argumentando coisas quando existe uma fé dentro do seu coração. E aí eu pergunto para você que está aqui nessa noite: você está tentando justificar a sua fé, ou viver de forma que ela se justifique por si? De que maneira você está vivendo o seu cristianismo, a fé que você diz que tem no seu coração? Esse então é o primeiro ponto. Não podemos negociar com medo. Levante a sua mão e diga assim: venha o que vier, eu não terei medo, porque tenho uma fé no meu coração que me sustenta em qualquer situação.
O segundo ponto desta mensagem é que existe uma fé que, mesmo que, foi o que eles falaram, o mesmo que é o teste final da confiança. Olha o que eles disseram: mesmo que Deus não nos livre, mesmo que Deus não faça, mesmo que Deus não nos tire, mesmo que Deus não nos liberte. Isso aqui parece simples, mas esse momento é poderoso, porque eles reconhecem o poder de Deus. Notem, eles não colocam a sua fé à venda. Eles não estavam dizendo que Deus não podia, eles estavam dizendo que mesmo se Ele não quiser, eles ainda o adorariam. Mesmo que Deus não fizesse nada, isso não mudaria nada concernente à fé que eles tinham em Deus. Isso não mudaria nada a convicção que eles tinham em Deus. O mesmo que é onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Mesmo que é o ponto da ruptura entre a fé superficial e a fé sólida. A maioria das pessoas, grande parte dos cristãos, eles têm uma fé quando tudo está indo bem, enquanto Deus está respondendo, enquanto as portas estão se abrindo, enquanto os milagres estão acontecendo. Mas o mesmo que é o momento em que a fé deixa de ser uma teoria bonita e se torna uma prática dolorosa e gloriosa ao mesmo tempo. É aquelas coisas que não estão acontecendo como você queria, mas você sabe que existe um Deus. É aquelas coisas que parece que estão fora do tempo, estão fora de sincronia, mas você sabe que existe um Deus. Mesmo que Deus não nos livre, foi o que esses três moços disseram, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não estavam recitando doutrina, eles estavam vivendo convicção. Saber que as coisas estão acontecendo mesmo que você não veja. Saber que as coisas vão funcionar segundo o querer de um Deus poderoso, que tem o controle sobre todas as coisas. Entender, ser convicto, sair da fé teórica, sair das páginas. A fé teórica diz Deus pode, a fé real diz Deus é mesmo que não faça. A fé teórica é confortável, ela cabe num versículo de um Instagram, mas a fé real, ela é vivida no hospital. A fé real, ela é vivida no desemprego. A fé real, ela é vivida no luto. A fé real, ela é vivida na espera. E eu entendo que a fé que permanece quando o céu está em silêncio é a fé que transforma o inferno em derrota. Essa é a fé verdadeira. É que para isso nós temos que sair da lógica. A lógica sempre quer garantias, a fé quer presença. A lógica diz: se Deus é bom, Ele vai me livrar. A fé diz: mesmo que Ele não me livre, Ele continua sendo bom. A lógica precisa de explicações, a fé precisa de convicção. A lógica sempre falha diante da fornalha, e é nesse lugar aonde a lógica falha, a confiança começa. É exatamente aonde a lógica falha que Deus se manifesta, aonde você está fazendo coisas que a lógica não consegue explicar.
Ainda ontem o nosso irmão Tito estava falando comigo sobre isso. Falou: pastor, eu estou conseguindo fazer coisas que o meu salário não consegue, e eu chego no final do mês, as contas não batem, mas eu consegui pagar, eu consegui fazer, eu consegui romper, eu consegui ir além. O que é isso, amados? É um Deus fora da lógica. Você já fez coisas fora da lógica? Você já viveu coisas fora da lógica? Que o médico disse: vai morrer, é a lógica, mas Deus diz, a fé diz: não, não vai. Não, mas está aqui, está comprovado aqui, essa é a lógica, mas a fé está dizendo: não, vai viver. A lógica está dizendo: não tem jeito, mas a fé está dizendo: tudo tem um jeito, com um Deus que faz as coisas fora da lógica. A lógica olha para o fogo e diz: isso vai me destruir. A fé olha para o fogo e diz: isso vai revelar quem está comigo. Entenda que a fé, ela atrai Deus. A fé que atrai Deus não é a que impressiona, mas é a fé que permanece. A fé que permanece no fogo é a mesma que convida Deus a caminhar dentro dela. Qual é o tipo de fé que você tem vivido? Você não precisa ter uma fé perfeita, você precisa de uma fé que permanece, mesmo quando tudo parece perdido. É esse tipo de fé que eu estou pregando aqui nessa noite. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que Deus podia livrá-los, mas eles não exigiram isso como condição. Eles disseram: mesmo que não nos livre, não serviremos aos teus deuses. Então a fé não começa quando tudo faz sentido. A fé, ela começa quando você decide confiar mesmo sem entender. Essa é a fé verdadeira. É a fé que não nasce da explicação, mas ela nasce da entrega. E quando se trata de entrega, eu entendo que a maioria das pessoas quer entender antes de obedecer, quer ver antes de crer, quer sentir antes de confiar. Mas a fé verdadeira começa quando você escolhe confiar mesmo sem ter todas as respostas. Diga assim: confiar antes que a resposta chegue. Repete essa frase mais uma vez para gravar. Entendam isso que eu estou falando, amados. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele foi. Notem, ele não sabia, mas ele foi. Maria não sabia como seria mãe sendo virgem, mas mesmo assim ela disse sim. Pedro não sabia se ia afundar, mas ele saiu do barco. Isto é uma fé obediente. Você não está entendendo, mas você faz, confiando que existe um Deus fora da lógica trabalhando. Se quer viver coisas poderosas, saia da caixa, meu irmão. Saia da lógica e comece a ouvir o que a tua fé está dizendo sobre lugares maiores que você ainda não entende como vai acontecer, sobre coisas maiores que você não sabe como vai chegar. Se você quer viver coisas grandes e poderosas, você vai ter que aprender a obedecer um Deus que não usa a lógica quando pede para você tomar uma decisão. Tem um irmão abençoado aí do seu lado? Diga assim: vamos viver fora da lógica. Então entenda que a fé não é o resultado da lógica. A fé é a resposta à voz de Deus. Tem momentos na nossa vida que ou a gente ouve a lógica, ou a gente ouve Deus. Ou a gente ouve aquilo que a gente acha que é certo, ou a gente ouve Deus.
Você olha para a tua condição e diz: é isto? Ou você olha para a proposta de Deus e diz: parece loucura? Você decide o tipo de vida que você vai viver. E geralmente nós fazemos isso porque nós queremos controle. A lógica, ela exige controle. É por isso que você não consegue entender as coisas que Deus está propondo para você, porque você quer controlar as coisas, e isto é lógica. A lógica exige controle, mas a fé exige rendição. A lógica diz: me mostra o plano. A fé diz: me mostra a presença. A lógica quer mapas. Então compreenda que você não precisa entender o caminho, você só precisa confiar no guia, confiar em quem está te enviando, confiar em quem está te mandando, confiar quem está pedindo. Então, amados, quando você decide confiar sem entender, você está dizendo: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei quem está comigo. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Então entenda que a fé não precisa de garantias, ela precisa de convicção. A fé começa aonde o chão termina. Ou seja, a fé não começa no conforto, ela começa no risco. Ela começa quando você está diante da fornalha, quando você está diante do mar, quando você está diante da montanha, e você escolhe dar um passo. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: mesmo que Deus não nos livre, não serviremos aos teus deuses. Notem, eles não tinham certeza do resultado, mas eles tinham certeza de quem era Deus. Eles conheciam a Deus. Então a fé não é saber o que vai acontecer, mas é saber quem é que está no controle. Então tira o controle da tua mão, entrega para o Deus que faz coisas que você não entende. Entregue para o Deus que faz coisas absurdas. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os caminhos humanos. Entenda, amados, você está esperando entender para obedecer? A sua fé está baseada em lógica ou em relacionamento? Se é lógica, é aquilo que você tem. Se é relacionamento, é quem caminha com você. O que você faria se Deus não explicasse, mas apenas dissesse: confie? Você iria? Você faria? Todos os dias o Deus está nos chamando para coisas maiores. O problema é que nós não conhecemos a linguagem de Deus. O problema é que nós diminuímos Deus para o nosso cotidiano, para a nossa rotina diária, porque a gente quer explicações. Então nessa noite, a primeira libertação que Deus pode fazer aqui é: pare de exigir explicações e comece a cultivar intimidade. É o primeiro passo. Troque-o se Deus fizer pelo mesmo que Ele não faça. Olhe que mudança radical que vai acontecer na tua vida. Então levante a sua mão e declare: eu não preciso entender. Diga: eu só preciso confiar. Amém? O mesmo que é o lugar onde a fé deixa de ser teoria e se torna experiência.
E é nesse tipo de fé que Deus diz: eu não vou te livrar, eu vou entrar com você. O que é mais poderoso, livramento ou presença? O que é mais grandioso, um livramento ou a presença? Notem aqui, Deus não livrou os jovens da fornalha, mas Ele entrou com eles. Às vezes, o livramento não é escapar do fogo, mas sobreviver dentro dele. Se você entender isso aqui, a tua vida muda. Se você entender isto aqui, você se torna poderoso nessa terra. Deixa eu voltar com esse entendimento, amados. Às vezes, o livramento não é escapar do fogo, mas sobreviver dentro dele. É você saber que a vida é complexa, é saber que a vida é cheia de problemas, mas problemas não significam ausência de Deus. Problemas não significam que Deus não está com você. Problemas não significam que Deus não está se importando com você. Mas às vezes está pedindo para Deus te livrar. Ah, Senhor, me livra. Ah, Senhor, me ajuda. Será que essa é a vontade soberana de Deus? Ou será que Deus quer se apresentar de uma forma diferente a você? Não por livramento, mas por presença. O mesmo que ativa a presença de Deus em lugares que outros evitam. Tem lugares que pessoas nunca vão passar e nem vão viver. Mas vocês sabiam que às vezes as maiores coisas estão nos lugares que todos evitam? Vocês sabiam que as grandes conquistas estão em coisas que as pessoas não querem? Sabia que as coisas mais poderosas estão em lugares em que as pessoas nunca imaginariam? De repente você está tentando fugir de um lugar onde Deus ia fazer algo poderoso e grandioso, que mudaria toda a tua história, mas você está tentando escapar, você está tentando fugir, você está tentando deixar longe de você. Então levante a sua mão e diga assim: eu não preciso escapar, eu preciso que Ele entre comigo. Amém? Então lembre-se, a fé que resiste ao fogo, ela não apenas sobrevive, mas ela se torna altar. A presença de Deus não é a resposta ao seu empenho, ela é a resposta à sua confiança. E é o momento em que você para de tentar calcular o plano de Deus e você começa a descansar no caráter dele. Confie no caráter de Deus, não em apenas as suas ações. Se você conhece Deus, amados, quantos confiam em Deus aqui? Você confia em Deus de verdade? De verdade? Você confia que Deus é fiel? Você confia no caráter de Deus? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está esperando Deus agir para confiar, ou confiando para que Ele se revele? A sua fé está tentando sobreviver, ou está chamando Deus para perto? Eu pergunto, o que você está declarando no meio do fogo? Porque tem gente que é crente aqui, quando eu treinei com vocês,
Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, grande é o Senhor, eu creio. Mas na hora do fogo, ele não consegue manter essas palavras. Na hora da luta, ele não consegue. Por isso, quer saber o tipo de fé que você está vivendo? Ouça o que você está declarando quando as coisas não estão boas. Ouça o que você está falando quando as coisas não estão funcionando. Comece a se ouvir e você vai entender o tipo de fé que você está vivendo. Aqueles 3 jovens disseram: mesmo que Deus não faça. O mesmo que é um salto. É um salto e não tem rede de segurança. Porque é fácil você caminhar para lugares difíceis quando você tem segurança. E quando você não tem? Quando a tua única segurança é Deus. Ou Deus faz acontecer, ou você entra em falência. Ou Deus faz acontecer, ou você entra em parafuso. Saiba que a fé verdadeira, ela não tem plano B. É você dizendo: mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, eu confio. E é nesse lugar que Deus se revela. Não como solução, mas como presença constante. Todo lugar, seja ele difícil de passar, é um lugar que você nunca pediu e nunca queria repassar. Todo esse lugar, amados, sempre tem uma revelação de Deus. Os lugares que eu mais me encontrei com Deus não foi no meio da glória, mas foi no meio da luta. Não foi quando eu estava no topo da montanha, mas foi quando eu estava no pé dela chorando. Foi nos momentos mais difíceis da minha vida e do meu ministério que Deus mais se revelou a mim. Não como uma solução imediata, mas como presença constante. E como é bom você saber na hora da luta que Deus está com você. Como é bom você saber que na hora da luta Deus está presente. E aí eu te pergunto: você está esperando entender para confiar? A sua fé está baseada em lógica ou em relacionamento? Porque você não pode explicar o mesmo que. Você só pode decidir viver nele. É o lugar onde você diz: mesmo que eu não seja curado, eu continuo crendo. Mesmo que a porta não se abra, eu continuo adorando. Mesmo que eu não entenda, eu continuo obedecendo. Essa fé não depende de evidência, ela depende de intimidade. A fé que sobrevive à ausência de resposta é a que revela a presença de Deus. A fé, essa fé, e nós precisamos entender que às vezes o silêncio de Deus não é descaso, amados, mas é uma estratégia. Ele não está tentando te convencer, Ele está tentando te maturar, fazer você amadurecer. Notem aqui que a fornalha não foi evitada, mas foi lá que o 4º homem apareceu. Vamos voltar aqui. A fornalha não foi evitada. Por quê? Você já parou para pensar os porquês da tua vida que as coisas não aconteceram? Você já parou para pensar o porquê não houve o livramento? O porquê não houve a resposta?
porque a porta não se abriu, porque a resposta não veio, porque eu não recebi o WhatsApp, porque eu não recebi o e-mail, o telefonema. Por quê? Qual é o teu lugar de fornalha? Que você se sentiu esquecido, que a tua fé quase sucumbiu e você quase desistiu de tudo. Qual foi o teu momento difícil? Notem aqui, a fornalha não foi evitada, mas foi lá dentro, no fogo, que o quarto homem apareceu. Não como prova, Deus não precisa provar nada, mas como presença revelada. Deus não precisa provar nada, Ele só precisa aparecer. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: o Deus a quem servimos pode nos livrar. Intimidade, convicção, Ele pode. Mas mesmo que Ele não nos livre, nós não serviremos aos teus deuses. A gente não serve um Deus que só faz. A gente não ama um Deus só por causa das respostas dele, só por causa do que ele faz, aquilo que a gente pede. É isso que eles estão dizendo. Notem, eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas também sabiam que o poder de Deus não depende da circunstância, mas depende da essência dele. E Deus não precisa fazer o que você quer para continuar sendo quem Ele é. Deus não precisa provar nada para continuar sendo Deus. Então, se você tem uma fé que exige provas, essa fé não é uma fé verdadeira, mas é barganha. Você já barganhou com Deus? Pense quantas vezes você já barganhou com Deus. Geralmente nós barganhamos com Deus dessa forma: se Deus abrir a porta, eu dou uma oferta. Se Deus me abençoar, eu me tornarei fiel. Se Deus fizer isso, isso é barganha. Muita gente está dizendo: se Deus me curar, eu creio. Se Ele abrir a porta, eu o sigo. Mas isso não é fé, isso é negociação espiritual. Você está adorando o Deus que livra ou o Deus que é digno mesmo quando não livra? De que maneira você está servindo a Deus? Porque a fé madura, ela reconhece: Deus não precisa provar nada, porque Ele já provou tudo na cruz. Então levante a sua mão nessa noite, levanta a sua cabeça e diga assim: mesmo que Deus não prove nada, Ele continua sendo tudo. Repete isto. Mais uma vez para gravar. Simples assim. E aí a pergunta é: você confia em Deus ou apenas nos resultados que você espera dele? De que maneira é a tua fé? Terceiro ponto: a fornalha não é o fim, mas é o palco da presença. Olha o que a Bíblia nos diz no versículo 25. Olha que coisa tremenda. Os meninos não foram livres da fornalha, foram jogados dentro da fornalha.
aquilo parecia o fim, aquilo parecia que a fé deles tinha sucumbido juntamente com eles, aquilo denunciava aos olhos humanos que o Deus deles era um Deus fraco. Mas olha o que diz o versículo 25: vejo 4 homens soltos andando no fogo. Vejo 4 homens soltos andando no fogo. Então a gente nota que a fornalha não foi o fim, mas a fornalha foi o palco. E o mesmo que foi o convite para Deus entrar no fogo com eles. E nós notamos que Deus não os livrou da fornalha, Ele estava presente junto com eles. Às vezes o milagre não é a gente escapar do fogo, mas é andar dentro dele com Jesus ao lado, é caminhar sobre brasas com Jesus ao nosso lado. A fornalha não foi o fim, mas foi o palco. Vejam só, vejo 4 homens andando no fogo, e eu noto que a fé que diz mesmo que não apenas sobrevive, mas ela atrai a presença de Deus. Notem, eles foram amarrados, mas calma aí, eu acho que eu li errado. Eles estavam amarrados? Sim ou não? Quando foram jogados, estavam amarrados? As mãos estavam amarradas? Os pés estavam amarrados? Eles estavam presos? Mas calma aí, vejo 4 homens soltos andando no fogo. Eles foram amarrados, mas no fogo eles estavam soltos. Eles foram jogados amarrados, mas eles estão soltos. E eu entendo que o que deveria destruí-los revelou a liberdade que só a presença de Deus pode dar. E agora é para você pular da tua cadeira, meu irmão, porque o fogo não destrói quem está com Deus, ele revela quem está com Deus. Entende? Tem coisas que Deus só vai revelar quando você estiver no fogo. As pessoas vão olhar para você no meio do fogo, no meio da batalha, mas vocês têm liberdade para levantar as mãos e dizer: oh, glória a Deus, eu estou na luta, eu estou no fogo, eu estou na dificuldade, mas eu sou livre. Eu estou no meio do problema, mas eu estou livre, eu sou liberto. Pessoas libertas no fogo, eles são livres. Pessoas de Deus no fogo, eles estão soltos. Então pare de reclamar, e no meio do fogo levante as tuas mãos e mostre quem está com você. Deus, Ele não te livra do fogo, Ele te revela no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram poupados da fornalha, eles foram jogados dentro dela, mas foi lá no meio do calor, foi lá no meio da ameaça, foi lá no meio da impossibilidade que o milagre aconteceu. E qual era o milagre? Não era o livramento, mas era eles soltos no fogo. Qual era o grande milagre? É eles fazendo culto no meio da dor, é eles adorando a Deus no meio do problema,
é eles glorificando a Deus no meio da dificuldade. Qual que foi o grande milagre? Eu vejo 4 homens, mas não eram 3. Quando a gente faz um culto no meio do problema, quando a gente faz um culto no meio da dificuldade, quando a gente levanta uma adoração a Deus no meio da dor, Deus vem participar deste culto. Às vezes Deus não aparece no nosso meio aqui, mas Ele vai estar lá com você na hora da luta. O quarto homem. Quem quer a presença do quarto homem na sua vida? Quantos querem a presença do quarto homem? Então você precisa ter uma fé madura, porque o quarto homem, ele apareceu no fogo. Quando foi que ele apareceu? No fogo. E isso nos ensina que Deus nem sempre impede o sofrimento, mas Ele sempre se revela dentro dele. Deus não te livra do fogo, Ele te revela no fogo. E você precisa entender que a presença de Deus, ela é mais poderosa do que a ausência de problema. O fogo, ele revela o que a fé construiu em silêncio. Antes da fornalha, os jovens hebreus tinham convicção, mas foi dentro da fornalha que essa convicção se tornou testemunho visível. Eles estavam amarrados quando entraram, mas estavam soltos quando foram vistos. O fogo não queima o que Deus construiu, ele expõe. A fornalha, ela não te define, ela te revela. E o que te prende fora do fogo, o que te prende fora do fogo, que te amarra, que te anula, o que te impede, o que te prende fora do fogo, Deus dissolve dentro dele. Deus não te livra, Ele te liberta. Existem coisas que vão só ser resolvidas dentro do fogo. Existem coisas que serão anuladas dentro do fogo. Então o fogo não é prova, o fogo é libertação. Há uma diferença entre livramento e revelação. Livramento é quando Deus te tira da situação. Revelação é quando Deus entra na situação com você e te mostra quem Ele é. Então entenda que o grande milagre não é escapar, mas é andar livre dentro daquilo que deveria te destruir. Isso é poderoso, isso é grandioso, porque o que é mais poderoso? Um livramento? Ou você andar livre dentro daquilo que poderia te destruir? O que é mais grandioso? É uma resposta? Ou mesmo quando todas as coisas estão dizendo, você já era para ter perecido, mas não pereceu. Você já era para ter fracassado, mas não fracassou. Você já era para ter morrido, mas não morrer. O que é mais poderoso? A fornalha não foi o fim. A fornalha foi o palco. Então mude a tua pergunta hoje. Que sabe você está pedindo para sair do fogo,
Mas em vez de pedir para sair do fogo, peça para Jesus se revelar dentro dele. Aí você vai entender, a sua oração é por livramento ou por revelação. O que Deus está tentando te mostrar enquanto você só está querendo escapar? Sabe quando as coisas não estão mudando? Você está com aquela ânsia de sair, de fugir, de escapar. E Deus diz: calma, tem coisas grandes que eu quero revelar aí nisso que está acontecendo. E aí você diz: mas eu estou me sentindo abandonado. Pare de interpretar o fogo como abandono e interprete como ativação. E começa a enxergar o fogo como cenário de revelação. Então declare assim mais uma vez: se Deus não me livrar, Ele vai se revelar. Mais uma vez: se Deus não me livrar, Ele vai me revelar. A fornalha aqui não é punição, amados, é plataforma. É o lugar aonde Deus entra e o mundo assiste. O lugar aonde Deus entra e o mundo assiste. Aonde você começa a ser notado. Onde as pessoas começam a ver uma coisa diferente. E aqui entra o quarto ponto, que é o testemunho que transforma ambientes. Versículo 28 nos diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a gente nota que a fé deles não apenas os salvou, mas transformou o rei. Quando você vive o mesmo que, a sua fé se transforma em testemunho público. E eu entendo que o mundo não precisa ver cristãos perfeitos, ele precisa ver cristãos persistentes. Gente que confia, gente que confia e continua adorando, mesmo quando não entende. Gente que continua servindo, mesmo quando está sofrendo. A fé que resiste ao fogo acende esperança em quem está na escuridão. E aqui você precisa entender que a sua fidelidade em tempos difíceis pode ser a chave para a conversão de outras pessoas. Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam sozinhos na fornalha, mas o que chamou a atenção não foi o fogo, mas foi a forma que eles permaneceram dentro dele. Eu vejo 4 homens soltos andando no fogo, e a gente nota que eles estão livres, aonde eles deveriam estar presos. Eles estão livres, aonde eles deveriam estar sendo consumidos e em agonia. E isso acendeu algo no coração de quem observava, inclusive o rei. A fé que resiste, ela não apenas sobrevive, mas ela inspira. A escuridão dos outros é iluminada pela sua resistência. Isso é um fato, amados. Tem gente te observando, tem gente olhando para você, e às vezes é gente que não tem força de orar, mas está vendo você continuar. É gente que não tem fé para crer, mas está vendo você permanecer. O mundo, ele não precisa de fé que impressiona, ele precisa de fé que permanece. E quando você resiste ao fogo, à dor, à perda, à espera, você se torna um farol. Não porque está brilhando, mas porque não apagou. A sua perseverança é a pregação que o mundo mais entende. A gente olha aqui para a história
E a gente vê que a fornalha não foi apenas o lugar da prova, mas foi o lugar da revelação pública. Porque o rei viu algo que ele nunca tinha visto: homens livres no meio do fogo. E ele viu um quarto homem, a presença de Deus. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé deles acendeu a esperança em quem vivia na escuridão da idolatria. E a gente entende que o fogo revela, mas também ilumina. E a fé que resiste ao fogo acende esperança em quem achava que Deus não existia. E eu pergunto: quem está te observando enquanto você está passando pelo fogo? Quem são as pessoas? É a tua família? Os teus amigos? Os teus parentes? Quem são as pessoas que estão olhando para você? De que maneira você se comporta quando você está na dificuldade? A sua fé está apagando ou está iluminando outros? Você está tentando sair do fogo ou deixar Deus brilhar dentro dele? Então não subestime o impacto da sua resistência. A sua fidelidade está pregando para quem nunca abriria uma Bíblia. Continue firme, porque alguém está encontrando esperança na sua perseverança. A fornalha é o lugar onde a fé se torna visível. Então entenda que o fogo não é apenas um teste, mas é um palco. É onde aquilo que você acredita em silêncio se manifesta em público. A fé invisível se torna inegável no fogo. Antes da fornalha, a Bíblia conta que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham fé, mas ninguém podia ver essa fé. Ela estava dentro deles. Foi só quando eles foram lançados no fogo que o mundo viu o que estava escondido. Foi dentro da fornalha que a fé deles se tornou testemunho público. Eu vejo 4 homens soltos andando no fogo. Foi o que o rei disse. Então note que o rei não viu a fé deles quando eles recusaram se curvar. Ele viu quando eles andavam livres dentro daquilo que deveria destruí-los. A fé que você carrega em silêncio será revelada no cenário da luta. E a fornalha não revela fraqueza, ela revela firmeza. O fogo ele não cria fé, ele expõe o que já existe. Então se você entra na fornalha com convicção, você sai dela com autoridade. O fogo não destrói quem está com Deus, ele revela quem está com Deus. A fornalha é onde o mundo vê que você não está sozinho. A fornalha é o lugar aonde o mundo vê que você não está amarrado. A fornalha é onde o mundo vê que você não está vencido. A fornalha não é o fim da fé, mas é o início do testemunho. A fé visível ilumina quem está na escuridão. Quando o rei viu os jovens hebreus no fogo, ele viu algo que ele nunca tinha visto antes: a presença de Deus em meio à dor e ao caos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A fé deles não apenas os sustentou, mas impactou quem os observava. E então a fornalha se tornou um altar, e o sofrimento se tornou uma plataforma. A sua resistência no fogo
é a revelação que alguém precisa para crer. A sua fé não precisa ser perfeita, ela precisa ser visível. De que maneira, pastor? Continue andando no fogo, continue adorando no fogo, continue glorificando no fogo, porque alguém está vendo Jesus em você. A fé que não precisa de garantias. Deus está buscando essas pessoas, pessoas que digam: mesmo que eu não veja agora, eu confio, mesmo que doa, eu continuo, mesmo que eu não entenda, eu sigo. A fé que diz mesmo que, é a fé que muda tudo, porque ela não depende de nada. Essa é a fé que transforma fornalhas em altares. Essa é a fé que revela Jesus no meio do caos. Essa é a fé que não precisa de final feliz, porque já tem um fundamento eterno. E hoje, Deus está chamando cada um de nós aqui para uma fé sem cláusulas, para uma fé que não depende de livramento, mas da presença. Uma fé que não exige explicações, mas entrega total. Você está disposto a viver esse tipo de fé? Essa é a fé que transforma tudo. Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.